Eita, o que está acontecendo aqui? Tá. Aqui você avisou que está gravando. Pois é, ele não avisava antigamente, deve ter dado uma atualizada aqui. Que vergonha, gente. Que vergonha. Mas, bom, sorriam, vocês estão sendo gravados, filmados. Bom, o que a gente combinou de continuar hoje era aquela parte final, né? Ler a parte final do capítulo da Helena Donato, do Canguilhão, a Literatura e a Vida. Recapitulando um pouco, assim, o que ela traz da ideia do capítulo. Ela começa falando da ideia de conhecimento, de literatura, mas um pouco nisso que a gente estava falando com relação ao grupo, ao livro que a gente vai organizar para o segundo semestre, tem esse ponto comum que é uma relação que o Canguilhão estabelece de contestação, de desconfiança, de algum modo, com as lógicas deterministas, com o determinismo das coisas viventes, né? Com o determinismo do vivo. E ela vai mostrando como isso, a partir de alguns textos, especialmente os da estética, especialmente nas reflexões, os textos da década de Descartes e a técnica, atividade técnica e criação, como talvez essa ideia de normatividade que a gente discute a partir do normal e patológico já aparece na técnica. A técnica, a ideia de a técnica é uma atividade normativa, é uma continuidade, na verdade, a técnica como uma continuidade da atividade normativa da vida. Esse processo de relação com o objeto, que tenta estabelecer, enfim, um diálogo com ele e de algum modo, e que daí disso se derivaria um conhecimento. Né? Não existiria um conhecimento para dominar a técnica, mas o conhecimento vem a partir da técnica que permite fazer uma certa antecipação lógica e temporal sobre os objetos, ou o manuseio, ou a forma, a existência, assim, né? E aí tem um ponto bastante interessante que ela coloca nessa parte inicial do texto, que quando ela traz a reflexão do Foucault, quando o Foucault homenageia o Canguilhão, que ele situa o Canguilhão como um filósofo do conceito, pensando o conceito. Então, e aí ela cita uma passagem que diz que, do Foucault, falando que formar conceitos é uma maneira de viver e não de matar a vida. Então, nesse sentido da gente fazer uma construção, não há uma radicalidade de abaixo ao conhecimento, né? O conhecimento é algo que impede a apropriação real da vida. Não existe esse tipo de argumento no Canguilhão, mas sim, talvez, quando o conceito ele acaba não sendo mais capaz de ser revisitado ou de se construir novos conceitos. O ato de criação de conceitos é o que é a própria, faz parte dessa existência, assim, né? E aí, o que é interessante no normal e do patológico, no meio disso tudo, é o entendimento de que a medicina, ela cita no texto uma passagem do normal e patológico, e uma conclusão, né, do texto, o interesse do Canguilhão pela medicina, que a medicina não é uma ciência, mas é uma técnica. É uma técnica que está na encruzilhada de várias ciências. Então, que se apropria de alguns modelos científicos da física, da química, a própria fisiologia, né, uma ciência das constantes funcionais do corpo, mas, no final, a medicina não se estabelece como um conhecimento, como uma relação, pensando que a medicina aparece como uma proposta de cura, né, um propósito terapêutico, um propósito de postergar, de evitar, né, a morte, evitar o fim. Ela, por se dedicar e por se relacionar com um vivente, ela acaba só podendo ser técnica, embora apareça se amparando em vários modelos, em várias ciências, né?
Então, é mais ou menos essa linha de argumentação. E aí, quando ela traz também... E por que ela fala da literatura, né? Porque são os dois momentos em que o Canguilhem invoca a literatura. E agora, no final, ela deixa por que o Canguilhem invocou a literatura no texto. E agora, nessa parte final, ela explica um pouco melhor por que ela ilustra melhor como que a literatura é invocada, assim, com que finalidade ela supõe, né? Não sei se vocês leram, querem comentar alguma coisa específica dessa parte final, se a gente vai Eu lendo. até ia perguntar, eu acho que, pelo menos pelo que eu lembrava do último grupo, a gente tinha falado, o Boca acho que falou, né, da gente ir lendo junto no grupo, foi algo assim? Uhum. Só que eu não sei em que página parou, enfim. Eu acho que você podia ler, a gente vai acompanhando. Uhum. Tá da vida à literatura. Eu posso compartilhar a tela, né, que é melhor. Talvez. Isso. Daí a gente acompanha aqui. Deixa eu abrir aqui no meu. Deixa eu achar, tá mais na parte... Não, essa parte a gente leu. Dá uma aumentadinha, viu? Dá uma aumentadinha na tela, porque eu estou vendo no celular. Peraí, só achar. Agora aparece aí. Só achar a página que a gente parou aqui. Ô, Vinícius, só um comentário enquanto está vendo isso. Para efeitos desse livro, essa coisa né, vamos dizer, de uma reinterpretação de algum tema, você podia estar trabalhando talvez para os dois livros, né, para o outro que você vai fazer a conclusão lá que a gente já conversou, Uhum. seria a questão da técnica, né? Uhum. Uhum. Pensar a técnica terapêutica nessa perspectiva aí que você está falando. Podia ter esse tom, né? Uhum. Esse como uma espécie de trunfo da psicanálise, né? Mas ao mesmo tempo aquele debate da metapsicologia, né? Da coisa, enfim, da cristalização, né? Não, foi só uma coisa que me ocorreu. Mas legal, eu vou considerar. Bom, vamos lá, então. Da vida à literatura. Publicado vários anos depois, contemporaneamente à primeira edição de Conhecimento da Vida, e entre o ensaio e as novas reflexões, seu artigo Reflexões sobre a Criação Artística segundo Alain, talvez seja a única peça de seu trabalho que responde diretamente a essa necessidade teórica sentida na década de 30. Pode-se dizer que, neste artigo, os diferentes aspectos de sua abordagem do problema da relação entre o conhecimento e a técnica em seu vínculo mútuo com os seres vivos, ou seja, as diferentes formas pelas quais Canguilhem definiu o problema da filiação entre o conceito e a vida, convergem em uma consideração sobre os termos com os quais definir as relações entre arte e vida. O ponto de partida para a reflexão é, por esse motivo, a noção ambígua de criação. De fato, Canguilhem alerta não apenas para a união de uma dimensão ontológica e de uma dimensão estética combinada no termo criação, mas também, fundamentalmente, para a concepção intelectualista na qual essa intimidade se baseia. Contra essa interpretação ontológica e intelectualista de origem platônica da criação artística, que ele vê reaparecendo subordinada a uma teologia tanto em Pascal como em Baudelaire, com uma relação de subordinação inversa, Canguilhem privilegia a primazia da obra de arte, isto é, a independência do ato de criação artística do conhecimento, representação, e a atribuição de poder criador à própria vida, e não à imaginação, limitada, por definição, à atividade teórica. Desculpa, Vinícius, a própria obra, e é importante. Do poder criador, a própria obra.
A atribuição do poder criador à própria obra e não à imaginação. Eu li errado isso? Você falou vida. Nossa, gente, muito importante. Eu vou reler aqui. Obrigado, Chico. Privilegia, então, a primazia da obra de arte, isto é, a independência do ato de criação artística, do conhecimento, representação, e a atribuição do poder criador à própria obra, e não à imaginação, limitada por definição à atividade teórica. Portanto, é admissível pensar se, ao fazer a psicologia do técnico e do artista sem referência à psicologia privilegiada do Homo sapiens, ao conjugar naturalmente o processo natural do fazer ou do produzir, desligado de sua relação com o conhecer, ao eliminar a criação de toda contaminação pela representação, não conseguiríamos entender melhor a originalidade do ato de criação. Em verdade, esse esforço foi tentado. Este ensaio de insurreição contra a estética platônica e platonizante existe. Pode ser encontrado no trabalho de Alain, como no de Bergson. Esses dois filósofos, se não pronunciaram a fórmula, cada qual a seu modo, construiu sua teoria da atividade artística com base nesse princípio de que, na obra de arte, nenhum tipo de essência precede a existência. Ao comentar esse artigo, Jean-François Braunstein assinala: é nessa questão da técnica que Canguilhem opera uma aproximação paradoxal entre Bergson e Alain, quando ele quer fazer um balanço de sua importância e, sem dúvida, de sua influência em seu próprio trabalho. De fato, se existe na vontade e no tom do texto um reconhecimento do mestre que Alain foi para Canguilhem, e também o que Bergson foi Bergson, embora sem dúvida de outra maneira, na reconciliação que ele propõe entre as concepções de criação artística que ele encontra nas obras de um e de outro, há também um postulado da arte como uma técnica vital que não pertence a Alain nem a Bergson, mas que parece emergir das limitações que Canguilhem encontra em ambos. Nesse sentido, se a fisiologia da imaginação e da arte de Alain parece explicar a concepção estética subjacente à obra de Canguilhem, uma divergência fundamental se manifesta no privilégio concedido por Alain ao ser sobre o devir. A arte busca fixar e mobilizar o movimento. A fisiologia da arte de Alain se revela, assim, uma morfologia estática. Por mais contraditório que pareça, é fato que essa fisiologia das belas artes que ele descreveu não é uma ciência do movimento das formas ou das formas em movimentos, o que deve ser uma fisiologia autenticamente fisiológica. É ainda uma morfologia estática. Nesse estágio, por assim dizer, a fisiologia da arte exige uma reaproximação com Bergson porque a meditação sobre a vida conduz a valorizar expressamente o dever. No entanto, Bergson introduziu uma ruptura entre atividade técnica e atividade criadora incompatível com a estética de Alain, bem como com a concepção de atividade técnica desenvolvida na obra de Canguilhem. Pois a arte nos revela diretamente a realidade, isto é, a duração criadora universal. E como consequência também, deve-se notar, a arte se instaura como ruptura com a vida pragmática, com a técnica, com a ação interessada na matéria, com a fabricação de ferramentas e armas. Se a realidade nos tocasse diretamente, se pudéssemos entrar em comunicação imediata com as coisas e com nós mesmos, a arte seria inútil, porque todos seríamos artistas. Alain pensa que somos todos artistas. O pastor que esculpe uma bengala, fazendo uma necessidade ornamental, não difere fundamentalmente de Michelangelo procurando nos blocos de mármore as permissões da forma. Sempre que o trabalho não mecânico afronta o homem e a matéria,
a arte é possível. Ao distinguir uma realidade criadora da aparência pragmática, Bergson seria, apesar de sua hostilidade a Platão, tão platônico neste ponto quanto Alain pode ser em outros. Essa verdadeira fisiologia da arte, que Canguilhem parece procurar ao longo de seu artigo, talvez seja o nome que se adequaria à estética implícita em sua obra, cuja preocupação fundamental parece ser a formulação de um pensamento sobre as relações da vida e da arte nas quais nenhum determinismo tem lugar. Não se trata, portanto, de explorar os motivos que fazem com que um pensamento filosófico necessite, em um dado momento, voltar-se à literatura. O próprio Canguilhem indica na introdução de seu ensaio que a filosofia é uma reflexão para a qual qualquer matéria estranha serve, ou diríamos mesmo para a qual só serve a matéria que lhe for estranha. Alguns anos antes, havia expressado com palavras de Bergson: a filosofia é a ambição de uma experiência integral. No curso sobre o problema da criação, ministrado na Faculdade de Letras de Estrasburgo, ele insistiu: a filosofia não conhece questões reservadas. Mais tarde, Foucault interpretou o escopo, a potência dessa maneira de praticar filosofia. Trata-se, ao contrário, de uma questão de ouvir nesta demanda a matéria estranha do método filosófico de Canguilhem, a ocasião de reformular a questão que hoje se interessa na relação entre vida e literatura. Assim, ao invés de se perguntar como e em que condições a literatura pode encontrar a vida e que noção a literatura está suposta, a obra de Canguilhem nos permite inverter o problema, fornecendo uma noção do vivente que inclui uma concepção da literatura ou arte, uma forma de conceituação da prática literária ou estética que não traz este caráter vivo da arte. Aqui me parece que ela, de algum modo, ecoa aquilo que a gente falou da técnica e do conhecimento, né? Da técnica preceder, da experiência, da relação, do acontecimento, preceder fomentar, né, o desenvolvimento teórico e não o contrário. A literatura, então, ao invés de se perguntar como, em que condições a literatura pode encontrar a vida, né, na verdade, a literatura seria, né, esse ato vivente, de algum modo. Guillaume Leblanc considera a análise do que chamamos aqui de estética implícita da obra de Canguilhem no âmbito de um vasto estudo sobre as relações entre antropologia e biologia, que questiona sobre a possibilidade de escrever uma história francesa da antropologia que levaria como eixo, como indicador teórico, o conceito de vida, uma história biológica da antropologia. A técnica é a principal forma pela qual Canguilhem questiona a cultura, porque se baseia na vida organológica e abre o caminho para uma reflexão mais global sobre a criação como característica da vida. A criação tem um valor de eventualidade na medida em que a vida é um processo de criação, tanto nas técnicas como nas artes. Resta perguntar, com a mesma preocupação que o fez perguntar diante da obra de Descartes, por qual razão Canguilhem não propôs expressamente uma estética? Por qual razão sua filosofia da vida não empregou uma teoria da arte? Vocês lembram que na semana passada, e quando a gente leu também o Descartes e a técnica, o Canguilhem comenta que o Descartes não poderia ter elaborado uma teoria proposto uma estética ou uma teoria da criação, porque isso, de algum modo, fragilizaria o modelo determinístico dele, porque a partir do momento em que se tem criação, significa que há uma defasagem na determinação. A partir do momento em que se estabelece uma técnica ou uma estética, ou um ato criador que se fragiliza a ideia de que tudo já está lá, esperando, enfim, esperando uma determinação.
Uma vez que é preciso admitir que, estritamente falando, Canguilhem não dá esse passo. Então, ele também não faz, né, essa teoria estética como Descartes. É certo que uma noção de arte está presente, implícita em sua obra. No entanto, essa noção não aparece desenvolvida em profundidade, por mais que sua fundação tenha sido delineada no cruzamento Alain-Bergson de 1952. Nesse sentido, pode-se pensar que o trabalho, pode-se pensar que seu trabalho deixou inacabado o projeto iniciado em 1932, que integrava uma estética no âmbito de sua filosofia de valores, enfatizando o caráter criativo da arte. Como ele mesmo escreveu ao comentar sobre a ausência de uma teoria estética na filosofia cartesiana, sem dúvida, a partir da ausência é difícil concluir qualquer coisa. Mas a presença dessas incrustações literárias em sua obra ainda merece ser questionada. Talvez revele algo sobre a direção em que essa estética subjacente poderia se desenvolver. Tanto no artigo enciclopédico Vida, quanto no artigo É possível uma pedagogia da cura, diante da questão que ainda precisa ser respondida ao final da reflexão, como podemos entender a razão e o sentido do desejo reativo de imortalidade, do sonho de sobrevivência, o que existe nesse desejo que corresponde ao conhecimento da vida e o conhecimento que há na vida, a inteligência, a simplicidade. Ela está fazendo uma referência a como ele termina, né, o artigo. Canguilhem abre aspas e cede palavra à literatura. Se esse gesto de escrita pudesse ser lido sem ser um estilo, e se concebermos a literatura como uma atividade técnica que prolonga a atividade normativa própria à vida, teremos que nos perguntar se esse encontro entre discurso filosófico e discurso literário não pode ser entendido como um chamado à arte no exato momento em que o conhecimento não pode responder. Que bonito, né? Como notou Canguilhem, quando queria fazer uma psicanálise da vida, Bachelard escreveu Lautréamont. Em um lampejo de gênio, Bachelard, que não deu lugar nesses escritos à filosofia biológica, descobriu nos cantos de Maldoror o que constitui o obstáculo primordial à inteligência do objeto biológico, o desejo de metamorfose. Ao revés dessa observação, lemos que é precisamente na literatura, ou talvez na arte em termos gerais, que pode ser interrogado esse desejo que faz que o animal em que o homem sonha em se metamorfosear é o delegado do homem pelo sucesso de um ato em um obstáculo natural ou em uma censura social é o delegado do homem pelo sucesso de um ato que um obstáculo natural ou uma censura social o impedem de executar. Tratar-se-ia, portanto, de uma exigência, no sentido forte do termo, baseada em uma maneira de entender o exercício filosófico, uma maneira que Canguilhem encontrou em um campo da filosofia de Bergson. Descartes buscou a verdade em seus pensamentos e a segurança em suas ações. Bergson disse que devemos agir como um homem de pensamento e pensar como um homem de ação. E que ele formulou nesses termos entre as duas guerras. Por que a filosofia deveria sacrificar a originalidade da arte à tirania da ciência? Porque ela não reconheceu que a história da ciência, a ciência nada mais é que seu progresso, porque ela não reconheceu que a história da ciência não teria sentido se um pensamento criativo não trouxesse constantemente um pensamento determinístico sob a forma dessas bruscas mutações ou dessas fabricações por pequenas variações que são as máquinas e os processos, ocasiões para recolocar em questão essas próprias questões e as soluções que elas lhes forneceram. Criar para conhecer é talvez cientificamente ininteligível. Por que seria tão filosoficamente ininteligível? No artigo que apresentou na Argentina uma leitura da obra de Georges Canguilhem, cuidadosa em não isolar os aspectos filosóficos de seus princípios e escolhas vitais, Patrice Vermeyren assinalou, tomando uma observação de François Dagonier, se Canguilhem fez uma tese de medicina, ao invés de seguir um curso de biologia ou se dedicar à fração do PCB, Física, Química e Biologia, exigido para se inscrever no concurso de ensino de filosofia,
Ao mesmo tempo em que jamais exercerá a arte, se não fortuitamente como o médico do Marquis na Resistência, é porque ele quer estudar a vida não objetivamente, matando a vida no quadro de um experimento de laboratório, mas ter um olhar informado pela clínica médica sob condição de uma arte animada pelo cuidado de curar e restaurar a vida. No mesmo sentido, podemos pensar que uma estética que tornaria a arte uma esfera separada do vital, objeto de uma análise que exporia suas regras de constituição e de funcionamento de forma isolada, só poderia ser contraditória com a concepção de criação vital e técnica que Canguilhem sustentou em sua obra e com esse ponto de vista a partir da qual a construiu. Nessa perspectiva, a literatura só pode desenhar o papel de uma técnica, como a medicina, usada para iluminar o olhar sobre os vivos. Assim entendida a função da literatura, seria possível buscar uma aproximação, talvez não tão paradoxal, entre a obra de Canguilhem e de Gilles Deleuze, porque se suas respectivas concepções de vida os afastam, uma certa maneira de conceber a literatura como clínica poderia reuni-los. Portanto, o escritor, enquanto tal, não está doente, mas é, antes de tudo, um médico de si mesmo e do mundo. Saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta. Em uma nota de rodapé, Deleuze acrescenta uma frase de Haydn Leclésio, que indica o horizonte para o qual o estudo dessa aproximação poderia tender. Um dia talvez saberão que não havia arte, mas apenas medicina. Essas duas citações são do Deleuze, essas duas citações finais. E aí? Um dia, volta na frase. Ah, peraí, desculpa. Aqui? Um dia talvez saberão que não haveria medicina, apenas arte. Uhum. Uhum. E aí, minha gente? Então, esse artigo da Donato, da Helena, eu lia tempo atrás, escrevi inseri nos escritos e tal. E agora já não lembrava dele no conjunto, assim, né? Mas agora eu estou preparando um pequeno texto para apresentar na segunda-feira agora, num congresso que o Patrícia está organizando, lá na Paris 8. E é uma mesa de estética. Bom, o título do congresso é... Agora está assim, todo mundo tem que falar da pandemia, né? E eles colocaram o título geral assim, os novos hábitos. A ideia de novos hábitos pós-pandêmicos ou durante a pandemia, quer dizer, como que nós vamos organizar a vida aqui para frente, né? E aí eu estou fazendo ainda, né? Hoje comecei a traduzir assim muito porcamente e tal, estou preparando um argumento, mas usando o núcleo dessa noção aí que a gente está vendo hoje, que assim nós chegamos nessa situação, não sei se as relações causais aí são corretas, né? Nós chegamos nessa situação pelo erro.
pelo erro do encaminhamento da civilização. Né? Ou se você não é contra ela, mas quer dizer, a pandemia é uma consequência da vida que nós travamos. Uma relação, vamos dizer, opositiva entre o homem e a natureza, entre o homem, o sujeito e o objeto. Né? Essa relação opositiva, né? Vamos dizer assim, dicotomizada entre a construção de um eu distinto, né, do objeto, a distinção entre os objetos, que teve todos os seus benefícios, no sentido de que permitiu que a gente, então, de um ponto de vista recuado, nós conseguimos conhecer o mundo, conhecer e responder, e reagir e dominar, e controlar o mundo. Então, esse distanciamento que a gente está vendo lá no seminário da terça-feira, que é essa antropologia do Freud, né, de mostrar que o homem salta ou é atirado da natureza para a cultura. Quando isso acontece, ele se funda como sujeito. E aí ele se distingue do que não é sujeito, do mundo. Né? Essa cisão, Freud justifica, o Auguste Comte justifica, o De Brosses justifica, todo mundo todo iluminismo justifica isso como um procedimento de superação do narcisismo e de uma possibilidade de conhecer e dominar o mundo. Então, tem muitos benefícios. Não se pode negar os benefícios que isso trouxe. Mas ele não vem sozinho, ele vem carregado de uma resistência. Por isso que nós construímos máximas, como a de Bichat, por exemplo, que a vida luta contra a morte, ou a do Canguilhande, que a vida é um jogo contra o crescimento da entropia. Esse tipo de coisa, porque há uma resistência. Uma vez que se criou uma polaridade, e aí o Canguilham vai usar aquela expressão polaridade dinâmica, né? Seria uma forma de superar essa diferença entre sujeito e mundo. Então, quer dizer, a resistência, o litígio, o conflito que apareceu entre o homem e o mundo, ele é consequência desse procedimento aí que ele fala no texto sobre Descartes. Quer dizer, o entendimento se constitui como tal, cria suas ferramentas e, a partir daí, passa a operar sobre o mundo. Né? Não podia andar só em coisas boas isso, né? Porque o mundo resiste. Você tem visto aí, os médicos estão falando, a quantidade enorme de vírus, bactérias, protozoários, tudo isso aí que está sendo expulso das florestas que estão sendo queimadas, estão vindo para a cidade. Então, nós vamos conviver agora com o refluxo disso tudo. Bom, isso é um exemplo prosaico, né? Mas a questão é que, se a gente pensar num novo hábito, como viver agora, a gente tem duas posições. Ou avançar fazendo vacinas, cada vez mais rápido e mais vacinas, e continuar separado do mundo, continuar homens de cultura, homens que recorrem à tecnologia, e vamos nos blindando dessa forma, que eu acho que é o que vai acontecer, ou não vai ter, e aí não vai ter novos hábitos. Vai ser o aperfeiçoamento dos hábitos e do conflito, da guerra que nós travamos contra o mundo, para dominá-lo. Né? Ou então, aí entra esse texto da Donato, ou, né, essa abordagem que ela faz do Canguilham. Ou a gente pensa na normatividade como sutura disso. Quer dizer, o homem que... O novo hábito não seria reforço da tecnologia, mas seria recuo para a técnica. Né? Que os homens voltem a... Eu não sei, não estou pensando no sentido romântico de voltar para a floresta e... Né, voltar a ser, né, da maneira primitiva, como nós gostamos de chamar o homem, né, antes da modernidade. Eu não sei o que é, mas essa reflexão do Canguilham mostra que o problema, para criar novos hábitos, tem que suturar essa ruptura, esse distanciamento. O homem tem que abrir mão desses passos que ele deu
e que o distinguiu da natureza, ou avançar. Nós estamos num limiar. Quer dizer, quando a gente se coloca perguntas como essa, o novo normal, novos hábitos, essas questões que nos foram impostas, porque chacoalhou, né? A pandemia chacoalhou as consciências, elas nos colocam diante disso. Ou continuar no erro, que eu acho que é o que nós vamos fazer, e vamos nos blindando, vamos criando soluções contingentes para se conservar, ou vamos parar para pensar o que produziu isso. A relação conflituosa que nós temos com o mundo, ela não é conflituosa contingentemente, ela é conflituosa pelo salto que nós demos, se é que nós estamos trabalhando com essa ideia freudiana, kantiana, né? A ideia iluminista de que o homem se civilizou e abandonou a condição natural. Então, o homem é um ser de cultura. E cultura é isso, é conflito com a natureza. Né? Tanto que essa coisa quer ser livre. Aí ele se delega a condição de ser livre. Livre por quê? Porque escapou às leis da natureza. Feito isso, nós estamos condenados a enfrentá-la para sempre. Ou buscar uma harmonia. Então, esses novos hábitos precisariam de uma revisão dessa posição ontológica de sujeito-objeto, como distinto, como exteriores, essa visão de que o mundo é exterior a todos nós, essa coisa que o Freud mostra, como que acontece, né? Através do teste de realidade, quando você atribui... Né? O primeiro teste de realidade foi Descartes, que propôs com o exemplo da cera. Né? E o Freud faz isso com o exemplo do grito do bebê em relação à mamar, à fome, né? A mamar. Então, quando inaugura esse homem distinto, quando ele se percebe distinto da natureza, ele criou esse problema. Ele vem enfrentando esse problema. E agora, se nós queremos novos hábitos, para não ter mais esse problema, a gente vai ter que rever essa cisão que a gente construiu. Né? Que você vê espelhada em muitos pensadores identificam isso. Quando Darwin diz que nós estamos fora da seleção natural. Né? Por quê? Porque nós fazemos o nosso meio. Né? O nosso milieu é próprio, a gente faz e vive dentro dele. Né? Mas o que está lá fora vive jogando, igual a Palestina, vive jogando bomba aqui para dentro. Né? E a gente jogando como os israelenses, bloqueando a entrada deles, né? Com vacina, com antibiótico, com analgésico, com anti-inflamatório e tal. E eles atacando de lá. Então, nós vamos viver sempre assim, né? Apartados, construindo a nossa própria natureza, ou vamos rever isso e desconstruir, né, essa cisão para poder pensar novos hábitos. Esses sim seriam novos hábitos. Do contrário, seriam hábitos reforçados. Né? Seria um reforço de hábitos. Né? Então, não sei. Bom, obrigado por me deixar explicar o que eu vou ter que falar no Congresso. Consegui formular um pouco melhor agora. É a ideia, é a ideia. E é engraçado, porque essa coisa da espontaneidade, né? da normatividade, é o que está acontecendo com o vírus. O vírus é só isso que permite a vida. É tudo que o vírus tem para viver. Não é que ele quer viver, é tudo que está disponível para ele. Ele tem que mudar. E a gente vai se defendendo e ele tem que ir mudando. Ele vai se atracando na gente de uma maneira, depois de outra, depois de outra, depois de outra. E assim ele vai criando condições dele existir. Né? E nós renunciamos a isso. Nós somos animais que disseram, não deixa que nós mesmos vamos fazer o nosso mundo. É um mundo de brinquedo, assim, né? Ad hoc, feito para nós. Ele não é feito para viver na natureza, ele é feito para nós. Né?
Então, me parece que ele tem dado muito bom resultado, porque a gente olha do lado e vê que somos 6 trilhões, bilhões de pessoas, não sei, gente que não acaba mais, então dá a impressão que está indo bem, né? Mas nós não temos garantia de que ele vai ser ars, né? A arte, no sentido biológico, assim, né? Se em algum momento isso vira inars, né? Vai tornar a gente inerte, né? Em relação ao mundo, porque ele é limitado, ele não tem ele não tem a novidade da normatividade. Ele tem a previsão do planejamento, da intenção, né? Do a priori. E eu acho que quando ela fala de arte nesse sentido, está dando um baita de um exemplo da normatividade. Porque se você pensar como que Freud definiu arte nos seus textos de estética, tem toda uma economia do desejo por baixo da obra de arte. Ela é toda determinada, ela aparece representando, tanto que você pode fazer a análise do autor sem ele, só pela obra dele. Porque tem toda uma regra do desejo que opera na produção daquele objeto. Então, isso não é arte, né? Isso é essa determinação. A arte que o Canguilhem está falando é essa, de levantar vamos ficar no exemplo, né? Na falta de criatividade, vamos ficar no exemplo. É o macaco que achou, estava de frente de um osso, tinha que pegar em alguma coisa, pegou no osso, bateu e transformou aquilo numa alavanca, numa arma, num monte de coisa, né? Uma coisa que brota, assim, é espontânea. Ele não tinha projeto de arma, né? Ele não estava odiando, nem estava em guerra, não estava, né? Ela aparece e assim, né? Acho que essa ideia de arte aí vinculada à natureza é muito interessante. E curiosamente, o Oswaldo chamou atenção para isso, depois a gente vê. Comte já tinha feito essa vinculação, né, da biologia com a arte, a vida com a arte, né? Quando ele se torna vitalista no fim da vida. Enfim. Talvez vá ser isso que pode nos salvar se a gente está entrando, como muitos médicos já disseram, numa era onde as epidemias vão ser presentes e vão ameaçar de uma maneira muito acentuada a civilização humana. Eu acho que talvez vá ser o possível fracasso nosso pode ser compensado pela emergência, né? Por uma espontaneidade que vai gerando novas formas de vida, novos hábitos, né? Como diz o Congresso lá. Não sei. Sim. Tibério, se quer falar? Eu vi que... Oi, olha, Vinícius, bom, ouvindo, né, o que o Boca aí nos falava, né, eu lembrei, né, que, enfim, né, esse assunto, né, se põe, né, sob vários ângulos, né, de análise, né, e fala-se de arte como criação, né, lembramos da palavra poiesis, né, e me vem alguma coisa, não sei se é pertinente essa intervenção, né? A vida aposta como criação, né? Ou como simples execução, né? Obviamente que aí surge uma espécie de dicotomia, né? Talvez um tanto quanto simplista, né? Dependendo desde onde estamos, de que lugar de análise estamos postos, mas isso, em alguma medida, me lembra de alguma coisa que o próprio Heidegger dirá, né? É o homem, desde sempre, queda na linguagem, ou seja, elastecendo um pouco o entendimento, o homem
né? Ainda que criador, criatura, narrador e narrativa de si, é um pouco, né? Isso que talvez você falava, né? Extensão de uma ação que é executiva, né? Ainda que seja no limite dizer artisticamente. Isso eu estou um pouco, né, aqui entregue a uma espécie de fluxo, né, um pouco irresponsável, porque estou falando sobre um recorte. Não sei se isso ajuda, né, no debate, posto que eu estou entrando aqui agora, meio de chofre, né, e não sei se é pertinente, se eu estou campeando o rumo aí da nossa prosa. Não sei o que vocês acham disso, se isso tem alguma pertinência, né? Estou meio forçando aqui a mim mesmo, né? O cara de dizer alguma coisa aí, né? No sentido de ver se eu contribuo. Não sei se contribuo, diga lá. Não, eu acho importante, Tiber, essa lembrança sua da questão da entrada na linguagem. Né? Aham. Porque aí, a partir dela, nós passamos a pensar, então, a arte como linguagem. Né? Aliás, Sim. passamos a pensar tudo como linguagem. Né? Uhum. Uma das coisas que a gente viu lá no seminário da terça, quando nós lemos trechos lá do Lévi-Strauss, é justamente essa... Quando a gente entra na linguagem, as relações sociais começam a se dar. É por isso que ele, por Lacan, vai falar de tudo que é estruturado como uma linguagem e tal. As relações sociais começam a se dar como se fossem signos, em oposição, né? Aquilo que define um signo, a sua relação, a sua gramática, né? Sim. Então, esse mundo que aparece... E linguagem é sinônimo de pensamento. Né? Vamos tomar aqui linguagem como sinônimo de pensamento. Quer dizer, antes o homem tinha formas como qualquer vivente, tem formas de acessar, de ser acessado, de sofrer impressões, sensações, tal, mas que não são linguagem como nós conhecemos. A emergência disso que nós chamamos linguagem, entrar nela, é que vai marcar o homem. E aí ele vive numa sociedade que tem leis, que tem regras, assim como a linguagem. Né? Então, tudo que está nesse campo é o campo do humano. Né? Então, me parece que daí para frente, tudo é regrado por essa gramática. Tudo ocorre por essa gramática. Seja as relações humanas. O Oswaldo lembrava isso, quando ele que foi que indicou o texto do Lévi-Strauss, a estrutura do parentesco. Sim. Né? Os homens, quem não compra essa ideia, diz, bom, como viviam os homens antes? Numa horda promíscua. Não havia relações de parentesco entre homens, porque não havia linguagem, como a entendemos. Né? Havia, talvez, instintos, hormônios, sei lá como é que era. Eu nunca tive a oportunidade de viver nessas hordas promíscuas. Mas ela tinha lá o seu jeito de ser. Quando entramos na horda primeva, nós já estávamos sob efeito, vamos dizer, dessa estrutura linguística, né? Das oposições, das regras, aquilo que definia quem casava com quem, aí é a estrutura de parentesco. Né? E a estrutura de parentesco tem a forma. É isso que o Lévi-Strauss mostra, tem a forma da linguagem. É assim que se relaciona as pessoas, assim que se relacionam os signos. E é assim que nós entendemos a arte. É alguma coisa que não tem a ver com... É por isso que ela imita a vida e não a natureza. Né? Ela não é espontânea, ela não é promíscua. Vamos ficar com esse vocabulário para mostrar tudo que é antes da vida civilizada. Né? Então, eu acho que o modo de operar lá no suposto primitivismo, se vamos lidar com essa ideia de um proto-homem,
ele tinha lá sua espontaneidade. Eu acho que é disso que o Canguilhem está falando. Ele era normativo nesse sentido. Quando entrou, o homem cai desse mundo e entra no mundo da linguagem, do pensamento, da linguagem, das relações sociais, que é dado principalmente pela autoimposição da proibição do incesto, né? Ele começa a fazer tudo com novas regras, as regras humanas, né? Inclusive para a arte, né? Então, é todo um domínio que nós gostamos de dizer que é um domínio nosso, né? Um domínio próprio do homem, né? E com ele vem neuroses, por exemplo. Por isso que o Freud tem que dizer, bom, neurose não tem na natureza. A natureza tem piolho, tem sarna, tem essas coisas, mas não tem neurose, né? Tem cachorro louco. O cachorro louco é o que tem hidrocefalia, não é que tem problema com a mãe. Então, todas essas coisas são todas as produções, são doenças nervosas modernas do homem, da linguagem, né, construídas aqui dentro. Então, você me parece que quando... Não sei se eu estou levando longe demais a proposta do Canguilhem, mas me parece que quando ele está falando dessa normatividade, é justamente, talvez, próprio desse campo, talvez pré-civilizatório. Lá se poderia imaginar de uma maneira mítica as regras operando como jogo, né? Um jogo espontâneo, um jogo como um jogo de bolinhas, assim, um jogo de atração e repulsão de objetos, de átomos, né? De formas espontâneas, caleidoscópicas, assim, que vão se organizando e desorganizando, né? Com regras contingentes. E aqui não. Aqui toda organização se dá por regras instituídas gramaticais, né? De acordo com a gramática da linguagem, que é a forma de pensar, é a forma de viver, a forma de se relacionar, de trabalhar e de fazer arte também. Então, por isso que o que nós chamamos de criação é alguma coisa, e hoje o Freud está coerente com isso. Quando você faz arte, você está fazendo... vamos dizer, impulsionado pela economia do desejo, né? É o sorriso da Mona Lisa, é o olhar não sei de quem, tudo representa alguma coisa, porque é o universo da linguagem, né? Sim, não, é perfeito. A sua leitura é impecável nesse sentido. Eu, na verdade, e aí eu preciso confessar a vocês que não li de modo detido e abundante o Canguilhem, por isso que esses meus comentários podem parecer, né, talvez um tanto quanto deslocados, mas eu estou pensando em algo que o Vinícius falou, né, que é justamente uma ação subversiva que é o tempo todo subjacente, melhor dizendo, o tempo todo recorrente, né, a eclodir, né, em toda a condução, né, de entendimento. E aí, não sei até que ponto isso pode, né, ensejar um argumento, né, interessante para a nossa conversa, mas a linguagem aí, né, ingressa, né, já sob, né, uma condição não de ordenação, né, e é óbvio que ela tem esse papel, né? Nós poderíamos suscitar, inclusive, essa nossa conversa, pelo menos o pretenso papel, né? De ser ela, né? Um campo de articulação, de organização, o que já foi bem dito aí pelo Boca, enfim, né? Pelo próprio Vinícius, né? Mas esse exercício da linguagem, até que ponto isso é frutífero aqui para o nosso debate, desde um lugar onde ela já não é mais, né, vamos assim dizer, como eu posso dizer isso, ela já não é mais um elemento, né, que estanca, né, a possibilidade da contingência, mas ela já está movida junto, né,
com uma contingência, e aí eu concordo com o que você fala, Boca, essa contingência é eminentemente humana, obviamente. Nós não estamos falando de nada que esteja excetuado, né, das nossas cabeças, né? Inclusive isso que eu estou aqui a dizer. Sim. Mas seria a assunção da linguagem, né, já por uma caracterização, chamemos assim, agudamente subversiva, né, onde ela já não se põe, né, unicamente como possibilidade, esteio, né, de um gesto organizativo. Bom, até aí se chega poeticamente, é aí que eu queria pôr a arte um pouco, né? Quer dizer, é um exercício plenamente poético, né? Assim pretendeu Heidegger quando diz o homem é sempre queda na linguagem, porque, de fato, a gente e essa queda na linguagem é sempre um exercício técnico, né? Mas consorciado a isso vem a possibilidade de escrever, né? E isso é técnica, sobre atos de subversão já envolvendo a própria linguagem, né? Quer dizer, eu falo isso porque alguns autores tentarão, alguns autores e pensadores, por exemplo, do discurso literário, tentarão esse passo. Se logram ou não êxito, né? Eu falava brincando no início da nossa reunião do Blanchot, né? Quer dizer, a ideia de um limite, né? De um limite que não se sucede por sua extrapolação, mas tão pouco. Então, ele vai jogar um pouco com isso. É subverter a linguagem, ainda como linguagem, obviamente, ao máximo, né? Quase que algo um pouco tormentoso aí. E, obviamente, penso eu, seria uma outra angulação, né? É óbvio que aqui eu a encadeio, né? Assim, de chofre, eu acho que é ainda um argumento bastante defeituoso, né? Mas até porque eu teria de ler mais o Canguilhem e aí até aprender mais com vocês também, mas não sei se isso colabora. Talvez só traga um pouco de ruído subversor, vamos assim dizer. Não, eu acho que você colocou muito bem e com a devida sapiência. Registre-se. Sim. Né? Eu acho que Obrigado. o que você colocou... Não, você sabe que eu te admiro muito. Eu acho que você colocou uma coisa interessante, Tibério, que é assim, bom, nós estamos dentro da linguagem. Essa reflexão, esse contraste entre linguagem e natureza, ele, no fundo, só serve para compreender onde nós estamos. Não adianta ficar falando de um homem fora da linguagem, porque o próprio Freud vai dizer isso. Aí lá é animal, é vida primitiva animal, é narciso puro, ele nem sabe que ele existe. É outra coisa, né? Então essa entrada na linguagem, a gente precisa procurar fazer essa reflexão que você está fazendo para saber se aqui dentro nós estamos dentro de um processo convencional, absolutamente regrado, ou se estamos dentro de um processo aberto. Né? Eu acho que é aí que está a contribuição de Saussure e mostrar que a língua é um sistema de regras, mas é um sistema... Aí depois o Granger que usa essa expressão, semi-aberto. Falando da linguagem verbal, né? Na linguagem que a gente fala e escreve, idioma. Né? É justamente aí que tem essa fissura que você está se referindo, onde você pode fazer ela vazar. Né? Por isso você tem os Machado de Assis da vida. Né? É nessa característica da linguagem. Né? Então, você tem sistemas de linguagem que são mais rígidos, mais inflexíveis, e esses que vão ficando mais frouxos. E é nesses frouxos que você pode atuar. Né? Enquanto você falou, eu me lembrei das passagens que o Foucault fala sobre Marquês de Sade, e nos momentos que ele está simpático, antes de perceber que estava entrando em fria,
ele diz aquilo que era muito francês, assim, dos anos 70, né? Esses outros autores semiólogos aí que você falou. Ele diz assim, o Sade é um ilimitador da palavra. Né? Ele que usa assim, o relato, né, para levá-lo a um lugar inaudito, assim, numa dimensão absurda. Né? Como os 120 dias de Sodoma, por exemplo. Não, uma coisa absurda. Então, a linguagem permite esse tipo de coisa. Então, dá para pensar que a arte seria, ou ali, né, no caso da literatura e tal, seria isso, e levando essa possibilidade de articulação, essa abertura que ela tem, para um limite ou para um fora de limite. Né? Até cair fora, até não ser mais entendido. Uhum. Até pular fora dela, assim, não comunicar mais nada, porque fugiu, escapou a regra, né? Então o artista ele não é desprovido de regra, pelo contrário, ele é um grande manejador da regra, né? Sim. Esse que faz isso que você falou é o grande dominador da regra, porque ele não reproduz, ele cria a partir dela. Sim. Uhum. E aí dá para ficar, né? Então vamos ficar na linguagem, vamos ficar dentro da cultura, mas não vamos reproduzi-la, vamos explorá-la. Né? Não, interessante, não tenha dúvida. A partir dessa lógica, né, como se o artista fosse quem manejasse os imperativos, né, da linguagem, as regras, os códigos, para se voltar no texto da Helena, né, quando ela fala para fazer novos conceitos e para fazer vida, né? Sim. A partir da criação de conceito. Não, bastante interessante. Até eu vou reler aqui um trecho que é um trabalho do Canguilhem que eu não sei se a gente vai conseguir acesso, que é aquele sobre reflexão sobre Alain, a teoria de arte segundo Alain. A gente acabou de ler, né, o trecho que ela cita, que ele coloca o seguinte: a arte se instaura como ruptura com a vida pragmática, com a técnica, com a ação interessada na matéria, com a fabricação de ferramentas e armas. E aí é onde ele fala, né, que se a realidade, se todos são artistas ou não, enfim. Mas aí o que ele comenta na sequência? Sempre que o trabalho não mecânico afronta o homem e a matéria, a arte é possível. E eu fiquei pensando no que vocês falam, né, sempre puxando, né, para as mesmas coisas que eu falo, mas o que é o estranhamento que o autismo causa nas relações da linguagem, né? Ou treiná-lo para operar tecnicamente o código, então fazer o condicionamento, né? Ou, enfim, se relacionar com esse sujeito que linguagem é essa, assim, né? Que nega, né? Que de algum modo se afasta ou faz uma ruptura radical do código, né? E aí eu fiquei pensando quando o Tibério falou da ação subversiva, né? Da sua ação subversiva da vida, e aí o que dá para pegar desde do exemplo que o Boca falou do vírus como uma ação de criação, né? Então o vírus vai se replicar, vai ter variante, vai o tempo inteiro se a gente continuar dando milieu para ele, né, existir, ele vai fazer variação, vai desviar das formas originais e vai criar, né? E esse ato, se a gente extrapolar então para o humano, né, ou enfim mas vamos pensar no vírus assim, enquanto no vivente, na ação de criação.
essa ação de criação subversiva é o que, de algum modo, desmonta ou ameaça toda a lógica que o Boca estava falando, que nos afastou do estado de natureza. Toda a construção teórica, todo o entendimento que vem, né, da filosofia, etc., que nos afastou do estado da natureza. Como se a criação fosse... a criação da vida, né, do vivente, fosse tanto do vírus ou quanto desses sujeitos patológicos, fosse fazer ameaça ao nosso lugar de apartados do estado da natureza, que dominamos, que temos tecnologias para, enfim, viver mecanicamente, dominando tudo e sendo os reis das coisas. E aí eu fiquei pensando também na arte como linguagem. Acho que era um debate longo que a gente precisaria, né, hoje não dá mais tempo, o que seria, assim, né, esse entendimento de linguagem. E como, pensando nisso, assim, né, se a gente pensa na arte, ela surge a partir do momento em que há essa espécie de cristalização ou de colonização pela linguagem, né? Que daí venha algo que incomoda, assim, né? Uma espécie de criação que faz barreira a essa lógica cristalizadora, assim, né? E eu fiquei pensando em... por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Explora o exemplo do autista, porque vejo o autista, o pouco que eu vi disso aí, que o Daniel já me contou algumas coisas, assim, que ele trabalha com autista também, ele não ignora as regras, né? Dependendo, tem momentos que ele joga como todo mundo. Meu filho agora está dando aula na escola de criança, está cheio de autista, ou pelo menos gente com diagnóstico de autista. E vira e mexe, os autistas fazem tudo melhor do que todo mundo. E depois voltam para o mundo deles. Então, será que eles são fora do mundo ou se eles são esses manipuladores da regra, mas manipuladores muito contingentes, manipulam como querem? Por isso que agora me ocorre... Né? Me ocorre assim, tem gente que diz, mas é um modo de vida. Não é uma doença, é um modo de vida. Porque, de repente, o cara está articulando as mesmas regras, ele está inserido na linguagem. Só que ele articula, ele junta coisas que ficam muito estranhas, ficam esquisitas, e põe em xeque. Né? Ou, por exemplo, uma sala de aula, um relacionamento familiar, um trabalho. Né? Ele não dá conta vamos dizer, da norma, da normatividade, da normatização. Ele é meio normativité, né? Ele faz mais ou menos o que ele quer com a regra, assim, ele manipula como ele quer. Então isso põe em xeque. Normatividade no sentido de se curar, né? De fazer para ele o que é interessante, preferir excluir, mas apartado do coletivo, assim, né? Então não há um compromisso com a lógica do coletivo necessariamente, ao mesmo tempo em que ele joga com o coletivo. E aí eu fiquei pensando, ele incomoda o autista, né? Eu fiquei pensando, o artista, talvez também o que é o artista, senão esse sujeito que também incomoda, né? Que manejando o código, manejando as regras, manejando a linguagem, manejando muito bem, sabe os pontos interessantes de serem mexidos aí, justamente para, de algum modo, gerar movimento, assim, né? Não sei, mas aí eu não entendo de arte, não, mas seria... Não, mas parece que é isso sim, né? Quer dizer, ele vai fazendo um uso tão particular da regra que o resultado não fica bem articulado com o restante. E você vê que, em geral, por que tem esse mito de que o artista vai ficar rico depois que morre? É depois que o que ele fez está assimilado. Aí vira fortuna, fica caro, vai para leilão, não sei por quê. Mas por quê? Porque já foi assimilado. Mas quando ele fez, não. Né?
ele operava as mesmas cores, as formas, ele não está fora do mundo da arte, mas ele opera de um jeito que ele é quase um autista do métier, né? Eu me lembro aqui, né, de algumas figuras, né, que talvez seriam emblemáticas, mas aí nós não estaríamos falando de autismo, e estaríamos falando mais de uma condição, se assim quisermos, né, rostificar a coisa, psicótica, né? E tentemos aí imaginar, né, aquelas figuras, um Van Gogh, né, o Hölderlin, né, que de repente infletem a linguagem, né, pela via pictórica, o Van Gogh, né, e o Hölderlin, né, compondo suas reflexões poematicamente, né, e criando um pouco esse retorcimento né, da linguagem, né, dessa estruturação, né, que para nós pacifica as nossas trocas, né, e fazem isso, né, nós poderíamos dizer, com brilhantismo e tal, né. O próprio Joyce, né, que, enfim, né, vai criando, né, um discurso, né, e artística e poeticamente vai carregando, através dos seus neologismos, né, de uma série de ruídos, a própria linguagem, mas aquilo é arte, né, excepcionalizada, de primeira grandeza, se nós quisermos, né? Então, também essas figuras, né, talvez, né, nós poderíamos ombreá-las todas, né, e colocá-las nessa dimensão mesmo da subversão, né, Uhum. de uma subversão Isso. extremada, e que está sempre na linguagem, né? Uhum. Penso nisso. Não precisa sair dela, né? Isso, Ele exato. fica sempre numa borda, entendeu? Está no limite, porque senão ele perde a inserção, né? Se pular para o lado de Sim, fora, ele não dialoga mais. Aí é pior, politicamente é pior fazer isso, né? em que pese ser essa regência da língua, para muitos, né, penosa, né? Quer dizer, aquilo para o Sim. indivíduo se executa É. sob certo dissabor, né? O caso do Hölderlin, me parece, né, vai um pouco nesse sentido, né? E assim vai. Sim. Bom, senhores, eu preciso comer alguma coisa, que daqui a pouco começa o outro seminário. O Chico Gaspar ia falar, se quer... se... Não, mas Pode ser quero para ouvir. semana que vem. Talvez eu deixe só. Eu estava aprendendo muito, queria até agradecer. Hoje eu estava ouvindo e tem questões bem interessantes. Mas eu queria talvez deixar um veneno agora no final, assim. Se for um veneno, se não for uma coisa boba, a gente partiu. Tem um ponto ali, aquele ponto que eu pedi para o Vinícius parar no texto e trocar a palavra vida pela palavra obra, que eu achei bem interessante no texto, quando ela fala da agência da obra. Ela está falando basicamente da agência da obra. E a gente começou a discussão falando da saída da natureza e entrada na cultura. E eu fiquei me perguntando se a gente não poderia, talvez, num próximo encontro, falar sobre um processo de continuação, um processo de transdução, e não um processo de cisão. Uhum. Ou seja, permanência de uma força natural, a Peyron, né? Nos processos de formalização do indivíduo. Isso é uma questão, talvez para a próxima semana. Sim. E outra questão para a próxima Perfeito. semana é me perguntando se a gente não está falando muito do ponto de vista do indivíduo individualizado. Se a gente quando a gente fala do artista como manipulador, o artista como aquele que joga com as regras, a gente talvez não esteja pensando, isso é só veneno, é só pergunta mesmo. Talvez a gente não esteja pensando no artista como efeito. Aí eu vou remeter lá à questão do Deleuze com a clínica, que é a ideia de síndrome. Van Gogh é um nome para uma síndrome, não é um nome para um indivíduo.
E talvez a gente esteja na linguagem produzindo uma certa agência, indo contra talvez aquilo que a gente está tentando pensar, produzindo uma certa agência individual do artista com relação às regras e também com relação à natureza. Quando na realidade me parece que o indivíduo, nesse caso, é diagramático. Ou seja, o artista ele é diagramático no sentido de que ele tem um corpo, né, ou produz para si um corpo, ainda falando em termos deleuzianos, capaz de deixar passar ondas, né, deixar passar blocos de sensações. Eu só queria pensar nessas questões da saída da natureza, entrada na cultura, e pensar na relação com a obra de arte, se a gente está pensando mais no artista, se a gente não está pensando talvez mais no artista do que na obra. E aí pensar talvez na ontogênese da obra seria mais interessante na relação com o texto dela. Perfeito. Vamos, eu da minha parte acho que a gente podia no próximo encontro começar por aí, e o Chico podia então fazer uma exposição mais detalhada desse ponto de vista para a gente fazer a conversa, porque ele realmente ele chamou atenção para duas inclinações que a gente estava adotando aqui na reflexão e que vão ter muito a ganhar com esse complemento aí. Né? Com certeza. Perfeito. Algum texto, Obrigado, Chico, ou deixamos para você? Mesmo texto, eu acho que a gente pode partir do texto dela, porque na realidade eu não estou fazendo nenhuma contraposição com o que foi falado. Obviamente não, tem coisas que são muito interessantes mesmo, e que para mim foram muito importantes ter parado para ouvir. Eu só fiz realmente essa pontuação no modo como a gente encaminha linguisticamente, né, a posição da gente com relação à discussão. E talvez a gente possa pensar exatamente na questão da agência da obra de arte no próximo encontro. Isso seria e pensar a obra de arte nessa discussão e talvez a relação arte e vida. E talvez entender por que o Deleuze vai falar ali que não existe arte, existe só clínica, clinamen, desvio. Interessantíssimo. Perfeito. Vai ser muito bom. Isso mesmo. Inclusive porque essa questão da cisão, da maneira como eu tenho feito a minha reflexão sobre a saída do Estado, ou pelo menos pela entrada na linguagem, é no sentido de que ela instaura uma inclinação de volta a ela. É assim que eu venho tentando explicar a ideia da volta ao inorgânico do Freud. Quer dizer, o homem entra na linguagem, né, entra na cultura, cria esse universo, mas ele não deixa de ser orientado por ela, por aquele mundo lá onde no Totem Tabu, onde o Freud indicou, né, o ponto que seria o ponto proto-civilizatório. Então parece que há um movimento de resistência, de fixação nele. Então essa indicação aí, esse contraponto que você fez é fundamental. A gente tem que pensar nisso mesmo, porque nós não viramos ETs assim, né? Não somos alguma coisa antinatural. Então teria que refletir dessa forma mesmo. Eu acho que vai ficar muito bom. E talvez pensar também que o que sustenta a linguagem, vamos voltar para o Blanchot, né? É a não linguagem. É o que está sustentando a cultura, o que está sustentando a linguagem, seja exatamente esse fundo que acompanha, né? E desmobiliza. Não sei. Porque se a linguagem foi uma coisa que emergiu, ela tem que ter esse contraponto do que o antecedia, né? Justamente. Mas perfeito. Eu acho que se você ouviu com o ouvido muito aberto, sim, o que a gente estava falando, e para pegar isso. Vamos fazer isso, então. No próximo encontro, a gente discute essas questões aí. Se você tiver alguma coisa, alguma passagem, alguma coisa que você queira encaminhar antes, aí a gente já lê e... Passo. Se eu tiver alguma coisa, eu passo. Acho que é uma discussão interessante. Daí a gente coloca ela ótimo. Eu vou adicionar o Boca no grupo que se não está no grupo desse grupo. Mais um grupo de WhatsApp para você, Boca. Não coloca ele não. Ótimo. O grupo é chato. Tá bom, gente. Boa noite, então. Foi um prazer. Muito bom. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Neuzita aí, tchau, Neuzita.